e fazermos uma análise da nossa vida. E eu acredito que se existe uma coisa que de vez em quando, apesar de termos a certeza da salvação, mas que precisa passar pelo escrutínio da Bíblia, é a respeito da nossa salvação. Porque eu acredito que não existe mensagem que produza um efeito mais importante para nós do que a mensagem de salvação. Nós temos, por exemplo, podemos dizer que o principal motivo pelo qual o Senhor Jesus veio ao mundo foi trazer uma palavra de salvação, uma mensagem de salvação. O Lucas escreveu que o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa talvez seja a maior necessidade humana, a necessidade de salvação. E, de vez em quando, nós temos que, no espelho da palavra de Deus, fazermos uma reflexão e perguntarmos para Deus, sendo assistidos pelo Espírito Santo, e perguntarmos: Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estarei com o Senhor? Se o arrebatamento da igreja for hoje, eu estarei com o Senhor? Será que eu vivo no engano? Porque eu penso que sou salvo, mas será que eu sou salvo mesmo? Então nós precisamos passar por esse escrutínio, por esse autoexame, porque, irmãos, se nós passarmos pela vida, formos pessoas bem-sucedidas, e ao final de tudo, nós não temos entendido de fato o que é a salvação em Cristo, e partirmos desse mundo sem que o nosso nome em algum momento tenha sido escrito no livro da vida, você já parou para pensar que nós estamos perdidos na eternidade? O céu, tanto quanto o inferno, são duas condições reais, elas não são mentirosas, elas não são fantasiosas, elas são verdadeiras. Porque se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso fazer a afirmação de que existe um inferno, existe um céu. O céu, ele será habitado por todos aqueles que crerem em Cristo. E o inferno será povoado por todos aqueles que não creram em Cristo. Independente de como foram, se foram boas pessoas, se foram honestas, se foram piedosos, não importa. Então, o destino da humanidade, ele caminha diariamente para esses dois caminhos, o céu ou o inferno. Não existe um meio termo, não existe um purgatório, não há uma outra oportunidade depois. Então, nós precisamos fazer sempre uma reflexão e perguntarmos para Deus e para nós mesmos: Senhor, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Se você não tem feito essa reflexão, comece a fazer. Analise-se diante de Deus, porque partir sem salvação terá sido a maior de todas as tragédias. Agora, se nós somos cristãos, nós vamos pensar dessa forma, isso faz parte das nossas crenças. Se nós não somos cristãos, essa conversa para nós não faz sentido nenhum, né? Mas é sobre isso que nós queremos hoje pensar com os irmãos. Agora, eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia, eu gostaria que olhássemos para Tiago, capítulo 2, e daqui a pouco eu vou dizer por que eu escolhi esse texto para nós pensarmos hoje à noite sobre esse assunto. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu posso dizer que essa é uma mensagem que vai nos fazer pensar bastante sobre a vida. Diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 14. O subtítulo, na versão trinitariana, está escrito assim: a fé sem obras. Mas essa parte, esse subtítulo, ele não é inspirado por Deus. Foi uma divisão que o autor, os tradutores da Bíblia fizeram para nós entendermos o que diz o texto. Mas a palavra de Deus aqui diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eu já vou responder, não. Tiago está dizendo aqui, a fé pode salvar? Não. De acordo com o que nós estamos lendo aqui, essa fé não salva. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser,
ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Nenhum proveito. Nenhum proveito. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. É uma boa coisa isso. É o monoteísmo. Mas também os demônios o creem e estremecem. Os demônios também são monoteístas. Eles acreditam na existência de um Deus só. Mas, ó homem vão, queres tu saber que sem a fé, que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha que texto interessante aqui, que nos chama a atenção e que precisa ser entendido no contexto bíblico. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero pensar com os irmãos hoje com o título A Fé Salvadora. A Fé Salvadora. Vamos orar e vamos olhar para esse texto. Eu quero ajudar os irmãos a fazerem o que eu fiz, fazer uma análise da vida a respeito da salvação. Você pode pensar, mas o senhor é pastor, e daí? E daí? Eu já estou no ministério há 25 anos, e daí? E daí? Isso não significa que alguém que tenha uma profissão, vamos dizer assim, uma vocação assim, seja salvo por isso. Vamos orar então, e vamos olhar para este texto. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos mais uma vez que o Espírito de Deus possa nesse momento perscrutar os nossos corações. E se houver alguém entre nós, ou se houver alguém assistindo pela internet, que nunca entendeu o plano de salvação, e que portanto não tem certeza absoluta da sua salvação, nós oramos para que neste dia, ou a partir dessa explanação, que haja salvação. Não importa se nós somos membros da igreja ou não. Muitas vezes alguém pode ser membro de uma igreja, pode ser pastor de uma igreja, pode ser missionário no campo, mas pode não ter a salvação em Cristo. Então o que nós pretendemos hoje é fazer essa análise. A tua palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus e o Espírito também testificam com o nosso espírito que não somos filhos de Deus. E se nós não somos filhos de Deus, eu oro para que o nosso coração seja bombardeado com a tua palavra, com o convencimento do Espírito, e que haja salvação. Esse é o nosso desejo, e essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos fala sobre 3 Tiagos, pelo menos. 2 Tiagos eram apóstolos de Jesus. Ele conviveu com eles lá na região de Nazaré, e de repente ele os chama para serem apóstolos. Então nós temos 2 que foram apóstolos. E tinha um outro Tiago, que era o irmão mais velho de Jesus. Acredite, Jesus tinha um irmão, eu não me lembro agora o nome de todos, mas ele tinha um irmão que se chamava Judas. Tinha um Judas que era irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José. E também tinha um Tiago, que era irmão de Jesus. No início do ministério de Jesus, esse meio-irmão de Jesus não aceitava o fato de que o seu meio-irmão Jesus era o Messias de Israel. E nós lemos isso em João capítulo 7, versículo de 2 a 5.
Porém, mais tarde, esse Tiago, que era meio-irmão de Jesus e, portanto, filho de José e Maria, ele se converteu, ele creu no Evangelho e ele foi pastor da igreja em Jerusalém. Ele era supervisor e pastor da igreja em Jerusalém. Então, nós estamos falando do Tiago, irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, que se tornou pastor da igreja em Jerusalém. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, esse Tiago, ele morreu como mártir por causa do seu meio-irmão, o Senhor Jesus Cristo. Conta-se que no ano 66 depois de Cristo, alguns líderes em Israel ordenaram que Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, autor dessa carta aqui, porque o autor dessa carta que nós estamos lendo era meio-irmão de Jesus. Os líderes em Israel, ou os líderes lá de Israel, pediram para que ele fosse no templo e desse um grito, e dissesse mais ou menos assim: Jesus não é o Messias. E aí Tiago falou, ok. Ele foi lá no templo, em um lugar alto, e disse: Jesus Cristo é o Messias de Israel e o juízo do mundo. E quando ele pronunciou isso, essa pronúncia custou para ele o apedrejamento e a morte pelos próprios judeus. Mas antes de morrer, esse Tiago, ele escreveu essa carta que nós estamos lendo aqui. Veja, alguém que tinha uma intimidade com Jesus, porque ele viu Jesus, o seu irmão, crescendo, Jesus fazendo o que fez, em nome do Senhor. E agora, no tempo que ele escreve com um coração pastoral. Tiago, ele tinha um coração, e não somente um coração, mas ele tinha uma visão pastoral, diferente de Paulo. Paulo não tinha uma visão pastoral, ele tinha uma visão de teólogo e de missionário. Mas Tiago não, ele tinha um coração pastoral, ele tinha uma visão pastoral. E essa visão pastoral, ela é vista na sua carta aqui. Tiago, então, expõe uma questão fundamental da vida cristã prática. Alguém que dizia que tinha fé em Deus, mas essa fé não era demonstrada em ações. Então Tiago está dizendo assim, se você está dizendo que tem fé, a fé salvadora, mas essa fé salvadora não é vista de maneira concreta em obras, e as obras aqui elas são muito grandes, são muitas coisas. Não dá, aqui existem algumas coisas que estão aqui, nós vamos comentar depois. Mas a obra que ele se refere aqui, ela é prioritariamente, a despeito de que existem outras obras, mas é o fato de seguir a Cristo, é fazer aquilo que o Senhor Jesus havia mandado. Então, se alguém pensa que uma simples crença, uma simples oração, aquela oração que todos nós fizemos um dia, Senhor, nesse momento eu ouvi que Jesus é o Salvador, eu confesso os meus pecados, eu recebo como meu Salvador, eu oro em nome de Jesus, amém. Se alguém pensa que por fazer essa oração, que é chamada a oração do pecador, que só isso salva, está enganado. Uma pessoa não é salva, essa não é a questão. E se alguém pensa assim, então, eu vou fazer o bem às pessoas, eu vou fazer boas obras, porque eu vou ser salvo, também está enganado. Não é isso que a Bíblia ensina também. A Bíblia ensina aqui sobre o equilíbrio, o entendimento equilibrado entre essas duas coisas. É aí que Tiago demonstra a sua tese, a sua linha de pensamento sobre a mistura de fé e de obras. Agora, eu gostaria de fazer aqui um apontamento que eu considero bastante importante e também muito pertinente. Como eu falei agora há pouco da oração do pecador, eu não vou perguntar, mas eu acredito que todos os que estão aqui, em algum momento da vida, fizeram a oração do pecador. Por exemplo, no dia 24 de novembro de 1988, quem nasceu em 88? Aqui, 1988. Peraí. Quem nasceu em 88? Oi? Não, 87. Não tem ninguém, quem que nasceu antes ou depois? Antes. 81. Mas no dia 24 de novembro de 88, eu já havia sido confrontado com o Evangelho. Foi aniversário da igreja em Altinópolis, e o pregador daquela noite era o pastor Jaime Rose,
que fundou algumas igrejas na região lá de Ribeirão Preto. E ele pregou naquela noite sobre o inferno. E foi uma mensagem daquelas de arrepiar. E no final da mensagem, foi pedido para que aquele que quisesse receber Jesus levantasse a mão. Eu levantei a mão, meio acanhado, meio pensativo, mas eu levantei a mão. Aí, depois que eu levantei a mão, pediram para ir lá na frente. Com medo, eu fui lá na frente. Aí depois pediu para que eu entrasse numa salinha. E eu entrei na salinha. E depois me explicaram o evangelho e pediram: você gostaria de orar para receber Jesus? Eu disse sim, mas eu já tinha entendido. Porque já havia mais ou menos 4 anos que eu havia sido evangelizado pela minha mãe. A minha mãe era muito sábia. Ela falava assim: leia a Bíblia para mim. E eu lia a Bíblia para ela. Enquanto eu lia para ela, ela estava falando, a Bíblia estava falando comigo. E nesse dia, então, eu fiz aquilo que nós chamamos de oração do pecador. Eu acredito que todos nós, em algum momento, fizemos essa oração, a oração do pecador. Agora, biblicamente falando, é errado fazermos a oração do pecador? Não, não é errado. Não é errado. Mas nós temos que ter um entendimento do que significa a salvação em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a oração do Salvador não era uma prática antes do século XVIII e o início do século XIX. Os cristãos de antigamente não faziam oração do pecador. Eles ouviam a palavra, como por exemplo, nós temos grandes pregadores aí, naquela época, como Spurgeon, Moody, Finney e muitos outros. Eles pregavam a palavra. Os crentes iam para casa e iam chorar pelos seus pecados nas suas casas. E lá entregavam as suas vidas a Jesus. Muitos pregadores não faziam apelo. O primeiro apelo foi feito no século XIX. Isso significa que eu sou contra apelo? Não, eu não sou contra apelo. Mas o apelo não é o método mais eficaz de salvação, bem como a oração do pecador não é o método mais eficaz de salvação. Então, alguém para ser salvo deve fazer a oração do pecador? Pode fazer, mas não obrigatoriamente. Não é uma obrigação fazer a oração do pecador. Quando Jesus disse: ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele está dizendo aqui é que a salvação começa com Deus. Deus chama o homem para a salvação. Deus chama o homem para a salvação, seja emocionalmente ou não, mas ele chama para a salvação. E a salvação, então, depende de uma resposta do homem. Eu recebo Jesus como Salvador. Mas não necessariamente alguém precisa dizer assim: eu recebo Jesus para ser salvo. Porque lá, nas igrejas primitivas, essa não era a mensagem. A mensagem era que quando o evangelho era pregado, as pessoas ouviam o evangelho, elas diziam assim: a partir de agora eu vou seguir a Cristo. Não havia esse negócio de aceitação de Jesus, de receber Jesus. Não era assim que acontecia. Isso começou a acontecer do século XVIII, início do século XIX para cá. Os irmãos estão entendendo? E antigamente não havia conversão, houveram muitas conversões, muitos avivamentos, mas não havia essa questão da oração do pecador. Se nós então não entendemos bem o que significa a oração do pecador, ela pode se tornar o grande obstáculo para a evangelização. Porque muitas pessoas pensam que por terem feito uma oração do pecador em algum momento das suas vidas já são salvas, e não são. E qual é a prova de que não são? Porque muitas vezes não dão frutos de salvação. Não existem obras de alguém que seja verdadeiramente convertido ao Senhor. Muitos problemas da igreja hoje poderiam ser evitados se houvesse um bom entendimento do que significa a oração do pecador. Quantas e quantas pessoas desse mundo de meu Deus, e nesses rincões do Brasil, fizeram a oração do pecador, mas não foram regenerados. Você concorda comigo? Não são regenerados. Aí você fica pensando assim: por que existe hoje tantas pessoas que estão sendo desigrejados? Aqui eu não quero fazer nenhum comentário de maneira específica, mas no sentido amplo, porque você, para fazer um comentário específico, você precisa conhecer todos os casos. Existem casos e casos, mas como fenômeno sociológico de pessoas que estão fazendo o caminho inverso, hoje, elas estão voltando, estão assim, revogando uma salvação, na verdade, que nunca tiveram.
Porque a salvação não é algo que se perde. Ninguém perde aquilo que nunca teve. Então, irmãos, eu acredito que houve um êxodo de pessoas que receberam Jesus, mas só na oração. Vamos dizer assim, de maneira simples, da boca para fora. Não houve uma transformação de coração, de fato, não houve uma experiência de conversão. O chamado de Jesus no Novo Testamento é muito simples. Ele se reduz numa palavra: segue-me. Segue-me. Mas nós tornamos Jesus, nós fizemos de Jesus um mendigo. Receba Jesus, coitado. Ele vai ficar triste se você não receber ele. Receba Jesus, aceite Jesus. Essa não é uma mensagem. Hoje eu estava falando com o irmão aqui sobre isso. Quando nós colocamos termos que não são bíblicos para explicar verdades bíblicas, nós arrumamos problema. Por exemplo, eu vou explicar para os irmãos aqui. Onde é na Bíblia que nós encontramos o mandamento de que nós temos que ganhar almas? Alguém pode me mostrar na Bíblia? Onde está escrito que nós temos que ganhar almas? Não existe. A Bíblia não diz isso, que nós temos que ser ganhadores de almas. A Bíblia diz que nós temos que fazer discípulos. Isso a Bíblia diz, que nós temos que pregar o Evangelho. Que nós temos que testemunhar do Evangelho, não ganhar almas. Essas terminologias, elas são novas. Mas pastor, não é tudo a mesma coisa? É e não é. Porque se nós temos uma compreensão, se nós colocamos uma terminologia secular para explicar uma verdade bíblica, ela perde a conotação. Então nós não fomos chamados para ganhar almas. Quer dizer então que a igreja não tem que ganhar almas? Tem. Mas como que se ganha almas? Fazendo discípulos. Fazendo discípulos. É assim que nós ganhamos almas. Agora, quais são os motivos, então, para nós tomarmos cuidado com a oração do pecador? Aqui, eu fiz uma reflexão. E eu sugiro a você que faça uma reflexão. Porque pode ser, porque veja, nós estamos nos dirigindo aos irmãos aqui, aos irmãos pela internet, e certamente existem pessoas que vão ouvir, como nós temos tido uma visibilidade. E essas pessoas também podem fazer uma análise. Os motivos para tomarmos cuidado com a oração do pecador. A oração do pecador pode reduzir o Evangelho de Jesus a uma simples oração, simplificando algo profundo. O Evangelho não se diz e não se conta numa conversa de porta da igreja. O Evangelho é mais amplo do que isso. A oração do pecador é uma reprodução, mas não ensina o que significa seguir a Cristo. Não significa sobre o batismo. O batismo tem um significado grande. Não explica o que significa a cruz. Jesus disse que se nós queremos segui-lo, nós temos que tomar a cruz a cada dia e seguir Jesus não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. É muito mais fácil incentivar alguém a repetir palavras do que ensinar o que é ser um discípulo. A oração do pecador, ela pode ser um atalho para a evangelização, entre aspas, eficaz, o que torna a evangelização, na verdade, ineficaz. Então, por exemplo, provavelmente alguém auxiliou você no dia da sua conversão. Você nem sabia como orar. Aí a pessoa diz para você assim, então repita comigo, Senhor Jesus, e você repetiu, Senhor Jesus, nesse momento, eu recebo, como meu Salvador, em nome de Jesus, amém, amém. Acabou. Agora você já é um salvo. E se você não entendeu o que significa evangelho, você não foi um salvo por causa de uma oração. Ele é mensurável porque fornece números fáceis de decisões, mas não tem saúde e crescimento verdadeiros. E aqui nós chegamos naquele que é o ponto crucial do que nós queremos dizer. Eu ouvi muitas vezes, mas não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizendo assim, olha, o fulano de tal, ou eu mesmo recebi Jesus só como Salvador, não como Senhor. Irmãos, desde a minha conversão eu tinha uma dificuldade para entender isso. Como é que alguém pode receber Jesus como Salvador e não receber como Senhor? E hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu digo o seguinte, impossível. Não há nenhuma possibilidade de alguém fazer a escolha
de ter somente os benefícios de Jesus, de morrer e ir para o céu, mas aqui na terra não vive debaixo do senhorio dele. É impossível, impossível. Quais então são as consequências da oração do pecador quando mal entendida? Frequentemente não apresenta o senhorio de Cristo na salvação. Quando o evangelho é pregado sem o convite do discipulado, cria-se um cristianismo superficial, focado apenas em repetir palavras, mas não em se render a Cristo. Sem incentivo para considerar o custo de seguir a Jesus, surgem pessoas que começam a caminhada sem compreender o que significa. Então, a maioria dos evangélicos hoje, eu falo isso com muito temor no meu coração, não sabe o que é o evangelho. Não sabe. Em Lucas 14, 28, Jesus disse que para seguir a Cristo tem que fazer as contas. Ele usa a parábola de que se você vai para a guerra, tem que fazer as contas. Se vai construir uma torre, tem que fazer as contas. Então, para seguir a Cristo, tem que fazer as contas. Porque seguir a Cristo, por exemplo, é deixar de viver a vida que vivia antes. Eu estava conversando com o irmão hoje, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Hoje, como que você define o povo crente hoje? Porque se você fala assim, nós somos do cristianismo, mas os católicos também são cristãos. Ou seja, o cristianismo, quando você tem o ismo, pressupõe filosofia, uma filosofia de vida. E não existe um cristianismo, existem cristianismos diferentes. E às vezes tão diferente um do outro que chega a dar choque. Então não é um cristianismo. Então eu não posso falar que eu faço parte do cristianismo. Mas e cristão? Eu posso dizer que eu sou cristão? Biblicamente pode. Agora, nós temos que entender que a palavra cristão, ela não foi dada dentro de um contexto bíblico por Jesus. Quem deu esse nome, e esse nome aparece 3 vezes na Bíblia, foram as pessoas da igreja lá de Antioquia. Quando os discípulos de Cristo estavam lá, e a Bíblia diz lá que esses foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas quando os de Antioquia chamaram os discípulos de Cristo de cristãos, eles usaram esse nome de maneira pejorativa. Era para fazer piada com eles. Então, seria errado nós falarmos que somos cristãos hoje? Não seria errado. Agora, qual era a designação que eu gosto bastante, porque eu entendo que ela talvez exprima aquilo que o Novo Testamento falava sobre os discípulos. Como é que eles se identificavam? Os do caminho. Eram aqueles que estavam seguindo a Cristo. Então, quem é aquele povo lá, naquela época? Aquele lá são os do caminho. O caminho, quando você lê isso no livro de Atos, a palavra caminho aparece em letra maiúscula. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam seguindo a Jesus. Estavam seguindo a Jesus. A Escritura, ela nos mostra exemplos de falsas conversões. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, não precisam abrir, o João escreve que haviam algumas pessoas que entraram na comunidade e saíram. E João disse, eles foram embora porque eles não eram dos nossos. A Bíblia nos fala sobre Demas. De acordo com 2 Timóteo 4,10, Demas abandonou o apóstolo Paulo amando o presente século. Ou seja, amando o mundo. As coisas do mundo, amando a cultura. Judas Iscariotes também andou com Jesus, mas nunca entregou o seu coração a Jesus. Então, é possível querer seguir a Cristo e não se submeter a Ele? Não é possível. Muitos desejam os benefícios da salvação, mas rejeitam o custo do discipulado. Agora eu vou ler um texto aqui, que ele bem explicado, ele cai com uma luva no contexto que eu estou falando aqui. Preste atenção, por favor. O texto diz assim, pois vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador. Vão lembrar desse versículo? É versículo lido no final do ano. Pois nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, vírgula, o Senhor. O Senhor. Então Jesus, ele não é somente o Salvador. O Jesus Salvador é também o Senhor. A palavra Senhor aqui significa aquele que é dono. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, ele passa a ser o dono das nossas vidas. Amém? A nossa vida acabou ali.
acabou. Nós morremos com ele. Nós nos identificamos com ele. Só que às vezes, nós queremos, na vida cristã, nós queremos espernear e vivemos do nosso jeito. Irmãos, a vida cristã, quando nós falamos vida cristã, esse termo explica tudo. Ela não é nossa mais. Eu não posso viver mais do meu jeito. Eu não compro o que eu quero. Eu não vou onde eu quero. Tudo que eu faço, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Uma das definições da palavra glória na Bíblia é opinião. Sabia disso? É opinião. Então tudo que eu vou fazer deve ser na opinião de Deus. Qualquer coisa que eu deva fazer. Tendo dito isso, então, agora nós vamos falar sobre o equilíbrio de fé e de obras. Algumas considerações aqui. Pessoas que apenas fazem a oração do pecador sem entender o que significa, não produzem as obras que Tiago ensina nesse texto. A oração do pecador por si, sendo ela apenas um ato verbal, uma repetição de palavras, não transforma o coração e nem a vida. Tiago deixa bem claro em sua carta que a verdadeira fé sempre se manifesta através de ações concretas de amor, obediência e serviço. Ele pergunta então aqui no capítulo 2, Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? A resposta dele está no texto, é uma retórica, nada, não há nenhum proveito nisso. Portanto, repetir uma oração sem compreender o que é o significado, sem compreender o que é submeter-se à vida sob o senhorio de Cristo, sem experimentar transformação na vida, a verdadeira fé não está lá. Por outro lado, inevitavelmente ela gera obras, e é justamente sobre isso que ele está falando. Ele faz uma pergunta: que proveito tem nisso? Nenhum proveito, se não houver obras. Agora, eu vou pedir a ajuda do Sérgio para fazer um contraste, para nós explicarmos aqui uma coisa que nós comentamos no começo. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. O apóstolo Paulo, ele faz uma explanação sobre fé. Ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado. Justificado quer dizer perdoado, absolvido, pela fé, sem as obras da lei. Ok? Pela fé, sem as obras da lei. Agora, Tiago 2, 24, por favor. Tiago 2, 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, se você prestar atenção, parece que existe um contraste aqui. E, na verdade, no início da igreja, isso gerou muito problema, até que houve um entendimento. E qual foi o entendimento? O apóstolo Paulo, aos Romanos, ele defende a doutrina da justificação pela fé. E Tiago, com a sua visão pastoral, ele defende os resultados da salvação pela fé. De maneira que os versículos, eles não são excludentes. Eles se juntam, eles coexistem e explicam verdades que se complementam. Agora, a seguir, o Tiago, ele faz 5 argumentos. Ele apresenta 5 argumentos, 6 ilustrações, na verdade, mostrando essa questão do proveito. Que proveito há? O primeiro deles nós encontramos no verso 15 ao 17. Ele diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e veja, e não lhes derdes, aqui é o verbo que indica ação, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? A resposta é essa: se você diz que tem fé, mas se tem um irmão que tem uma necessidade, e você não faz um sacrifício, e não faz uma doação, e diz que tem fé, essa fé não é a fé salvadora. Então aqui ele aponta o dedo para o problema da indiferença. Diante de irmãos carentes de alimentos,
que não eram, na verdade, coisas supérfluas, a pessoa não ajuda. O que Tiago está dizendo ele está se referindo a alguém que tem um coração de pedra. Sabe uma pessoa que tem um coração de pedra? Aquele coração assim, duro. Ele estaria dizendo, mais ou menos assim, como alguém pode dizer que é um dos nossos, se ao perceber que uma pessoa nossa, do nosso meio, tem necessidades, passa de largo, não coloca a mão no bolso, não pega a carteira e tira um trocado e oferta para suprir aquela necessidade? Não há fé salvadora aí. Não posso entender, Tiago ainda falando e parafraseando, não posso entender essa indiferença, pois um coração transformado pelo Senhor não é um coração de pedra, mas um coração de carne. E um coração de carne percebe, se compadece e chora pela necessidade do outro. Então, você é assim? Quando você vê uma necessidade, você, puxa vida, tem uma necessidade aqui, eu preciso suprir alguma coisa. Ou você pensa assim, que outros que ajudem, isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, a questão aqui não se refere, o âmago da situação não se refere ao doar e a não doar, mas se refere ao coração, que não foi transformado. É um coração indiferente, um coração de pedra. Por exemplo, quando nós ouvimos da necessidade do campo missionário, o que você sente? Puxa vida, olha, o pastor está precisando de ajuda lá no campo. Não é um irmão aqui da igreja que está precisando, mas alguém lá no campo. A obra de Deus tem necessidades. Você pode pensar assim, puxa vida, mas eu não tenho. Mas eu não estou falando de ter ou não ter para ajudar, é o coração. O que está ali? Existe um desejo de ajudar? Um desejo que vai fazer você orar, Senhor, eu não tenho, mas me ajuda. Se o Senhor colocar um dinheirinho na minha mão, eu vou ajudar. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração indiferente para uma necessidade. Os irmãos estão entendendo? Essa é a questão. A fé salvadora, ela produz esse coração de carne, esse coração que se compadece, esse coração que tem um olhar ao seu entorno, que consegue perceber que ao seu redor existem presenças e pessoas que precisam de ajuda, seja ela material, ou emocional, ou espiritual. Quando você vê um irmão indo para o brejo, está indo para o abismo, a sua vida espiritual está indo para baixo, você não sente nada, você não sente necessidade de orar, de visitar, de se compadecer. Isso é um coração indiferente. A fé salvadora, ela produz um coração que se compadece. O segundo argumento que ele usa é a retórica, no verso 18. Ele diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele está usando aqui do artifício da retórica. Ele está falando assim, olha, se você está dizendo que tem fé, então me mostra pelas tuas obras. Ele está dizendo, você não vai mostrar, porque você não tem. E se você não tem as obras, você não tem a fé também. Então eu diria que Tiago aqui está pegando pesado com os irmãos daquela igreja. Ele destaca que a fé sem obras não é genuína. Portanto, ele desafia alguém de maneira inconsequente, mas dizendo que a fé sem obras não é genuína, não é verdadeira. E se ela não é verdadeira, ela não existe. Na sua retórica, ele está dizendo de maneira suave, não creio que você seja um dos nossos. Se não perceber obras concretas, eu não creio que você possua a fé salvadora. Então, uma fé da boca para fora não é uma fé salvadora. Os irmãos estão entendendo? O terceiro argumento que ele usa, a terceira ilustração, é um argumento demoníaco. Veja o verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas os demônios, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios reconhecem a verdade de que só existe um Deus. Amém? Reconhecem. Os demônios reconhecem o fato de que só existe um Salvador. Eles reconhecem isso. Ele reconhece isso. A fé salvadora, ela vai além do intelecto. Ela transforma o corpo, a alma, o espírito. Aqui, o que Tiago está fazendo, ele está resgatando o texto de Deuteronômio 6,4. Porque era costume judaico o judeu recitar
pelo menos 2 vezes ao dia, o judeu falava assim, ó, há um só Deus. No mínimo 2 vezes ao dia, o judeu tinha esse costume, era cultura. E o Tiago está dizendo assim, você está dizendo que há um só Deus, o que os judeus fazem, mas o diabo também pode falar isso. É um argumento demoníaco. Mas isso é uma fé intelectualizada. É uma compreensão intelectual. Essa não é a fé salvadora. Então, irmãos, não adianta alguém dizer assim, bom, eu vou fazer teologia, porque eu vou me aproximar de Deus, eu vou fazer uma graduação, eu vou fazer um curso de isso, daquilo outro, eu quero conhecer as línguas originais. Isso aí não resolve absolutamente nada. Essa não é a fé salvadora. Muitas pessoas acreditam que por desenvolverem as suas capacidades intelectuais, de oratória e tudo mais, isso resulta em salvação, mas é um ledo engano. O outro argumento que ele usa é o argumento de Abraão, nos versos 20 a 24. 20 a 24. Mas ó homem vão. Veja que paulada na moleira. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Interessante que tanto Tiago como Paulo usam o mesmo personagem para falar de 2 questões. Para falar de fé e para falar de obras. Agora pensa bem, Abraão, ao oferecer o seu próprio filho lá no altar para ser queimado, para ser imolado e queimado. Para que ele fizesse de fato o sacrifício, embora o sacrifício não tenha sido concluído, mas na mente de Deus, as intenções de Abraão, quando levou o seu filho, era de que ele seria imolado. Então, na visão de Deus, na compreensão de Deus, embora ele não tenha sido morto, mas o Senhor percebeu no coração de Abraão que ele mataria o seu filho. Ele imolaria o seu filho como forma concreta da sua fé. Ele creu em Deus. E ele foi lá e ofereceu então o seu filho. Então Paulo cita aqui, nós não vamos abrir, Gênesis 15, de 1 a 16, para falar sobre a justificação pela fé. Naquele texto a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justificado. E Tiago cita Abraão diante de uma prova. Então veja, se nós falamos que temos fé em Deus, mas não temos ousadia, o ímpeto para mostrarmos alguma coisa, como Abraão mostrou seu filho no altar para ser queimado, era uma oferta de holocausto, então nós não temos fé. Nós estamos dizendo que para nós termos a fé salvadora, nós temos que sacrificar? Sim e não. Mas a fé salvadora, ela exige sacrifício. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Amém, irmãos? Nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar para ser salvos? Não. Nós sacrificamos porque já entendemos o que é a salvação. Quando nós entendemos o que é a salvação, nós estamos dispostos a fazermos qualquer coisa para demonstrar para nós mesmos a salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abraão ofereceu o seu filho Isaque como prova da sua fé. E aqui então talvez esteja o equilíbrio do que nós estamos falando. Eu digo assim, eu tenho fé em Deus, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas você se depara, por exemplo, irmãos, vamos evangelizar? E você se esconde. Irmãos, vamos fazer discípulos? Aí você se esconde. Irmãos, vamos enviar uma oferta para o missionário? E você se esconde. Quando é lançado um desafio, você não se envolve. Então, que salvação há aí? Não dá para a gente analisar a nossa vida? É uma mensagem que mexe com a gente? Mexe comigo. Porque falarmos que somos crentes da boca para fora é muito fácil, irmãos. Mas nós temos que, de maneira progressiva, nos envolver com as obras. Com todas as obras que a Bíblia dispõe para nós.
O outro exemplo que ele usa é o argumento de Raabe. Inclusive, hoje de manhã, o Lucas citou esse exemplo aqui para nós. Raabe, nos versos 25. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Nós conhecemos o fato de que Israel entraria na terra prometida, mas que tinha barreira lá pela frente, que era a cidade de Jericó. E os espias conheceram essa casa, e essa mulher, Raabe, ela escondeu. Por que ela escondeu? Por que ela protegeu os espias? Porque ela sabia que o Deus daqueles espias os havia enviado e que eles povoariam a terra. Provavelmente ela conhecia a história do povo de Israel. Já sabia que era um povo poderoso, que tinha por trás dele um Deus poderoso. Então ela creu. O texto não diz isso com todas as formas. Diz que ela foi justificada pelas obras. Mas as obras que ela produziu se deu por conta da fé, da crença que ela desenvolveu no Senhor. Se a salvação fosse pelas obras somente, ela seria reprovada, porque ela era uma prostituta. Porque as suas obras eram reprováveis. Mas a sua façanha revelou uma crença verdadeira no Deus de Israel. Esse parece ser um exemplo conclusivo. Tiago conclui com as suas palavras e expressões que exprimem uma conclusão. A fé sem obras é morta. Esse parece ser o raciocínio conclusivo, mas ainda não é. O raciocínio conclusivo, e talvez o mais lógico, é o 26. Ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. O que é a morte, irmãos? O que é a morte física? Alguém sabe dizer? A morte física é a separação do espírito do corpo. No dia que o Senhor tirar eu sou um espírito, sabia? Nós somos espírito. Nós não somos seres materiais. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos um corpo. Nós somos seres espirituais. No dia que o espírito for removido do corpo, o corpo desfalece. Então, o espírito que sai do corpo, o que sobra? Morte. Ele está dizendo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então, este é o raciocínio conclusivo. Aqui no texto nós encontramos os exemplos que ele está dizendo aqui. Veja comigo os versos 15 e 16. Esse é um contexto imediato. Se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não fizerdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então a boa obra aqui refere-se a ajudar o necessitado. No verso 13, nós lemos aqui, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é uma outra boa obra. Qual é a boa obra? Agir com misericórdia com os erros uns dos outros. Nós somos ali legalistas às vezes, né? Mas a obra que ele está se referindo aqui é não agir com misericórdia. Irmãos, se vocês não tiverem misericórdia de mim, vocês estão perdidos. Se nós não tivermos misericórdia uns dos outros, nós estamos perdidos. Não é verdade? Imagina se a Jaque não tiver misericórdia do Carlos. Imagina se a minha esposa não tiver misericórdia de mim. Agora, quando não há misericórdia, não há fé salvadora. Porque só alguém que é habitado pelo Espírito Santo sabe o que é ter misericórdia de alguém. Nós não estamos aqui abrindo uma avenida, dando anuência ao pecado, de forma alguma. Pecado é pecado, tem que ser tratado, não estamos falando disso. Mas nós temos que ser misericordiosos uns com os outros.
O verso 21 a 23 também nos ensina uma verdade que refere-se às obras. Aqui refere-se a obedecer. Ele está falando sobre a obediência de Abraão. Então, quando você e eu não obedecemos a palavra de Deus, é porque nós não sabemos o que é a fé salvadora. Nós não sabemos o que é a fé salvadora. E aí, no verso 25, um outro exemplo de uma fé salvadora. É o exemplo de Raabe. Raabe mostra duas coisas. Disposição, porque para ela não era fácil fazer o que ela fez, disposição e humildade. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras. Não há escolha entre fé e obras, porque elas não são contraditórias, elas coexistem. A palavra de Deus diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus irmãos, o dia que nós chegarmos no tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras, alguns de nós vai receber alguns galardões, outros nem tanto. Mas o dia que você estiver no tribunal de Cristo, você pode dizer assim: glória a Deus, já escapei do inferno. Porque tribunal de Cristo é só para crente. Mas se você não se perceber no tribunal de Cristo, você está perdido na eternidade. Eu vou concluindo aqui, apresentando alguns pontos conclusivos. Eu cito de novo Lucas 2:11. É um texto que é muito citado agora no Natal, né? Pois nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pessoas não querem Cristo como Senhor. Elas querem a permissão para entrarem no céu, porque há uma compreensão do céu quando morrerem. Mas não querem hoje saber absolutamente nada do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu fui ensinado assim, quando você for fazer uma visita para alguém, eu fui ensinado no seminário, há mais de 30 anos atrás. Nós batistas somos assim, quando você faz uma visita para alguém, você deve fazer para a pessoa uma pergunta. Não é assim que nós fomos ensinados? Pergunta para a pessoa assim: você já recebeu Jesus como Salvador? O que a maioria das pessoas dizem: eu já recebi Jesus como Salvador. Às vezes as respostas que nós ouvimos é essa: na verdade eu recebi sempre, desde criança. Desde criança eu tenho Jesus como Salvador. Alguém que diz isso não compreendeu o Evangelho. Você concorda comigo? Agora, eu vou mudar a pergunta. Hoje eu pedi a graça de Deus para mudar a pergunta, porque essa pergunta está errada. A pergunta deve ser essa: você está seguindo a Cristo? Você está seguindo a Cristo? Mas por que essa pergunta, pastor? Porque não há como separar ter a Cristo como Senhor e Salvador. Não tem como separar. Não há nenhuma possibilidade. Em João 6:44, nós vamos terminar aqui. Pedir para o Sérgio colocar para nós, por favor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina que quem toma a iniciativa para salvar alguém é Deus. Ele é o autor da salvação. Ele que toma a iniciativa. Por que o senhor está falando dessa forma? Porque eu interpretei esse versículo. E agora eu estou trazendo para os irmãos a interpretação. Deus toma iniciativa na salvação. E Ele toca no nosso coração. Ele diz assim: me siga. Me siga. E aí então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a oração do pecador: Senhor Jesus, eu vou seguir ao Senhor. Mas eu não sigo nada. Eu sigo naquele momento. Eu faço uma oração do pecador. Mas eu saio dali e determino a minha vida. Eu planejo a minha vida. E o Senhor está fora de tudo. Ou seja, isso não é a resposta.
Então a conclusão que eu cheguei é o seguinte: no passado, antes do século XVIII, a maioria dos cristãos, isso eu falo por especulação, porque eu não li isso em nenhum lugar, mas é por dedução. Os crentes não faziam oração do pecador. Isso eu posso afirmar, porque não existia. É uma prática nova. Então, o que as pessoas... Qual era a atitude que elas tomavam a partir do momento que ouviam o Evangelho? Elas ouviam o Evangelho, elas falavam assim: eu vou seguir a Cristo. Elas abandonavam os seus pecados, as suas vidas tortas, entravam no processo de santificação e progressivamente se consagravam e viviam para Deus. Sem necessariamente a necessidade de fazer a oração do pecador. Quantos irmãos estão entendendo isso? Porque não é fazer uma oração, é seguir a Cristo. Então, o mundo evangélico, o evangelho no Brasil hoje está todo aí fragmentado em partes por causa da abordagem que nós estamos fazendo. Aceite Jesus e pronto. Não é assim. Nós temos que mudar a abordagem. E aí nós podemos fazer uma pergunta para nós hoje. Você pode responder para você: eu estou seguindo a Cristo? Seguir a Cristo é diferente de aceitar Jesus. É diferente. E eu pergunto: você está seguindo a Cristo? Pastor, eu não sou perfeito. Irmãos, nenhum de nós é. Mas nós temos que olhar para aquilo que Jesus fazia. Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus estava com as pessoas para suprir necessidades, ele curava enfermos, ele abençoava vidas, ele lavava os pés dos discípulos, demonstrando humildade. Então, e hoje à noite, nós estamos seguindo a Cristo? Quem nós somos então? Nós somos do cristianismo? Nós somos cristãos? Nós somos evangélicos? Eu vou dizer para mim, eu procuro ser os do caminho. Era assim que os cristãos, os primeiros discípulos, se designavam. Pode ler o livro de Atos que você vai ver isso lá. Porque Jesus é o caminho. Agora, a porta é estreita, não é? Jesus não falou isso? A porta é estreita. O que significa isso? Que é para poucos. Por quê? Porque Deus não ama todos? Não, é porque todos não querem. Não são todos que querem. Mas depois que entra pela porta estreita, apertado é o caminho. O caminho é apertado também. Não é fácil. Mas esse é o caminho que lá na frente resulta em salvação. É como entrar por um túnel. O túnel está ali, apertado. Você vai entrando, se ajeitando, mas lá no final você vê o brilho da eternidade. Mas não é esse o caminho que a maioria das pessoas querem. Caminho largo, né? Caminho largo. É como aquele folheto, né? Não sei se você já viu um folheto assim, mas eu já vi. Aí estava lá o folheto, me deparei com isso uma vez. Estava escrito aqui: o que eu devo fazer para ir para o inferno? Abre o folheto, em branco. Nada. Você não precisa fazer nada. É só deixar a vida te levar. O que você tem que fazer para ir para o céu? Tem que aceitar Jesus? Depende do que você entende que é aceitar Jesus. Precisa seguir a Jesus. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entendo que essa é uma palavra que confronta, às vezes, a nossa posição, mas é uma palavra salvadora. Eu hoje examinei o meu coração diante do Senhor e creio que essa é uma boa coisa que todos deveríamos fazer, se somos ou não salvos. E a minha oração é que o Senhor ajude os meus irmãos, todos aqueles que congregam conosco, a fazerem essa análise. A refletirem o fato de que uma fé sem obra, ela não existe, não é uma fé salvadora. É
É uma fé religiosa, inconsequente, que não produz nada. É uma fé, inclusive, como o texto nos ensina, demoníaca, intelectualizada. A fé salvadora, ela produz obras. Não uma obra que contribui na salvação, mas ela evidencia a salvação. As boas obras, o envolvimento que nós temos com o Evangelho mostra para nós mesmos que nós estamos no caminho. E eu peço que o Espírito de Deus perscrute o nosso coração, no mais profundo da nossa alma, e nos revele se somos ou não do Senhor. Morrer sem Cristo é a maior de todas as tragédias de todos os tempos para uma pessoa só. O inferno. Sendo que, por um outro lado, morrer com Cristo é o maior de todo gozo, de toda alegria, paz em uma pessoa só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos oportuniza neste dia a salvação. E eu oro para que, se alguém ouvir lá na internet esta mensagem, que o Espírito de Deus possa conduzir alguém à salvação em Jesus, sem mesmo que haja necessidade de uma oração do pecador. Não peca aquele que fizer, mas ele precisa entender o que ele está fazendo. A partir daquele momento, ele morreu para o mundo, para os prazeres do mundo, para as suas escolhas, e passa a viver uma vida cristã. Eu peço que seja assim, que o Senhor possa levar pessoas ao Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos tomar o nosso café e o lanche. Aos irmãos que estão na internet, Deus abençoe a todos também. Maranata.